Bom dia, meus irmãos. Nós estamos juntos de novo para a escola dominical deste domingo e hoje eu quero falar com vocês sobre os tipos de discípulos que pode haver numa igreja, numa agremiação cristã, religiosa, baseando-me na descrição de João capítulo 6, dos tipos de discípulos, os tipos de pessoas que seguiam Jesus ali e a reação delas. Eu espero que isso nos edifique e nos ajude a compreender a nossa posição de discípulos. Vamos orar. Nosso Deus, nós te damos graças por este tempo e por esta oportunidade que nós temos de podermos procurar a tua palavra, Senhor, e procurar nela a edificação. Concede-nos a graça que precisamos, concede-nos o perdão para os nossos pecados, ó Deus, que porventura tenhamos cometido contra ti. E nos ajuda, Senhor, a alcançar a verdade da Tua Palavra para que ela crie vida em nós com o Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, cada vida que está participando, assistindo, ouvindo esta mensagem. Nós pedimos essa graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu citei capítulo 6, então enquanto você assiste essa aula, deixa aberto no capítulo 6, porque eu vou ler alguns versos no início e o resto eu vou ler versos novos do capítulo 6, porque o texto que eu vou me basear são 30 versos e eu não vou lê-los agora. E eu vou explicando e lendo os versículos para dar o contexto e achar as coisas que eu quero afirmar para os irmãos. Agora nós vamos ler alguns pedaços. João 6, 41, 42, que descreve um tipo de pessoa, a reação de um tipo de pessoa, que fala assim: murmuravam, pois, de Jesus, os judeus, porque Jesus tinha falado, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Questionavam Jesus por isso. O outro tipo de discípulo ou de seguidor ouviu o verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí reagiu conforme os versos 60 e 61. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Aí há outros discípulos que estão descritos, ou a reação do outro tipo de discípulos, no verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E por fim, o que eu vou considerar e chamar de discípulos verdadeiros, tem a descrição deles nos versos 67 a 70. Tudo de João 6. Verso 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Muito bem, eu quero falar sobre ser discípulo verdadeiro, comparado com os mais ou menos discípulos. E nesse contexto, há outros tipos. Eu não vou falar sobre a necessidade de estudar para ser um discípulo. Eu vou só dizer assim, tá seguindo? É um discípulo. Mas que tipo de discípulo? Vários. Aqui. Primeiro eu quero chamar ao primeiro tipo de os judeus, o geral, que estava seguindo. Então, quem são os judeus na descrição dos evangelhos, especialmente em João? São religiosos, né? São os religiosos da tradição, seguidores da tradição. Eles geram um conteúdo, uma tradição, quer dizer, eles seguem uma tradição gerada no decorrer dos últimos séculos, ali dos últimos 500 anos até o tempo de Jesus, 500 anos para trás até o tempo de Jesus, foi gerada uma tradição chamada tradição rabínica. E os judeus começaram a seguir isso tudo. E eles são chamados de os judeus, são gerais, são tradicionais, são cheios de si, convencidos da sua religiosidade, acham que a sua religiosidade é superior à dos outros, por isso se achavam também superiores a Jesus também, né? Tem conhecimento, tem zelo de Deus,
mas não tem muito entendimento, não tem muito conhecimento. Paulo fala deles assim, em Romanos 10, 12. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E no fim das contas, Jesus fala deles que eles não eram de Deus. João 8,47, Jesus fala assim, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se não é de Deus, é de quem? No capítulo 8, Jesus falou, vós sois do diabo, que vosso pai, quereis satisfazer os desígnios. Né? Em outra ocasião, Jesus disse para os judeus, mais especificamente para os saduceus, ele falou para eles assim, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então os judeus, de modo geral, conheciam algumas coisas das Escrituras e conheciam literalmente, né, a letra da palavra, a letra do livro, do entendimento do mandamento, mas não tinham compreensão, não sabiam como cumpria aquilo, como se cumpria, como era a verdade e como se tornar pessoas adequadas a esta palavra. Né? Então eles não tinham isso. Então, qual era a reação desses discípulos, desses judeus, seguidores judeus? Os seguidores mais gerais, um pouco mais distantes, João 6, 41 e 42, diz que eles murmuravam porque Jesus falava assim, eu sou o pão que desceu do céu. E aí eles zombavam de Jesus, falavam, mas a gente conhece ele? Ele não é filho de José, filho da Maria? Com aqueles irmãos? Como é que ele fala que desceu do céu? A gente conhece a família dele. A gente sabe como é que é o negócio. O que é murmurar? Murmurar é falar um com o outro a respeito de um terceiro. E falar baixinho para o outro não ouvir. Murmurar. E sempre murmurar quer dizer uma palavra negativa, discordante, zombeteira, murmurar, falar mal, mas falar mal murmurando. Né? Aqui, fazer o grupinho fechado e falar baixinho. Tá? Isso é o murmúrio. E nesse murmúrio eles estavam fazendo o quê? Não davam crédito ao ensino de Jesus. Eles pessoalmente não tinham fé em Cristo Jesus. Eles falavam desacreditando as palavras de Jesus. Eles rejeitavam a palavra de Cristo. Eles achavam que Cristo, na verdade, era presunçoso. Eles achavam que Jesus inventou umas coisas a respeito de si mesmo e estava lá, botando banca para eles. Mas Jesus, sabendo o que eles estavam falando, respondeu para eles e disse, não murmureis entre vós. Jesus viu, Jesus sabia. Jesus tinha compreensão. Ele tinha entendimento espiritual do que acontecia, do que passava pela cabeça e no coração das pessoas. Então, eram religiosos, gostavam de religião, mas não eram de Cristo. Não eram convertidos. Não foram trazidos a Deus pelo Pai. Perdão, não foram trazidos a Cristo por Deus Pai. Porque Jesus explicou para eles assim no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Por que algumas pessoas se convertem, são salvas e vão para o céu? Porque o Pai, Deus o Pai, pegou essa pessoa e entregou na mão do Filho, meu Filho Jesus Cristo, salva essa pessoa. Eu estou entregando à tua mão essa pessoa para você cuidar dela e salvá-la. E é por isso que a pessoa é salva por Cristo. Jesus explicou isso e falou para os judeus, mais de uma vez, e disse para eles, é por isso que vocês não acreditam em mim. Jesus era peitudo. Segundo tipo que eu vou descrever aqui é os discípulos aparentes. Os judeus eram um pouco mais afastados da multidão, mas seguia. E havia um outro grupo, que era um grupo grande, que ficava mais perto e se declarava, né, seguidor, discípulo de Jesus. Mas eram aparentemente discípulos. Como é que eram os discípulos aparentes? Eu vou pensar assim, eles ficavam próximos de Jesus para assistir o espetáculo. Seguiam para ter benefícios e ver o espetáculo. O discípulo aparente, eram bastante, mas um pouco mais próximo do que os judeus, esses discípulos aparentes, eles viam o seguinte, eles viam em Jesus um grande orador, e Jesus era. Eles souberam de alguma forma que Jesus era um mestre fenomenal, né? Ele ensinava muito bem, e eles viam os bons e bonitos discursos de Jesus, eles admiravam a boa moral que Jesus pregava, o bom conhecimento que Jesus tinha, né, da religião, e eles viam ali um espetáculo, né? Porque
Aconteciam grandes debates entre Jesus e os mestres da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, que eram estudantes religiosos, mas cada um com a sua linha de raciocínio, e Jesus combatia todos eles os erros de cada um, né? E era um espetáculo, né, esse debate. Esses discípulos aparentes, mais próximos também, eles viam os milagres. Eu particularmente vou dizer para vocês, é uma coisa, deve ser espetacular de ver, assistir, estar próximo. Por exemplo, os milagres, as ressurreições que aconteceram, que Jesus fez, a multiplicação dos pães e dos peixes, e quem estava presente teve comida de graça nesse dia, foi beneficiado. As curas, as libertações dos endemoniados, era uma coisa assim espetacular de ver, maravilhosa, um privilégio estar presente. Mas eles estavam ali só por isso. E no fim das contas, depois esses discípulos tinham história para contar, né? O show que eles tinham visto. E podiam relatar para as pessoas que gosto tinha o pão multiplicado. E como é que era o peixe, né? Que foi recebido na multiplicação dos pães e dos peixes. Como é que eles reagiam? Por que eu chamo eles de discípulos aparentes? Eu estou pensando nos versos 60 a 63 de João 6. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Os outros ficaram lá debochando que Jesus falou que tinha vindo do céu. Esse discurso é duro, é complicado. Que Jesus tinha falado, né? Essas coisas aqui. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e disse: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então Jesus reagiu. O texto mostra que eles diziam assim: não, tá difícil de ouvir isso. Tem que comer da carne de Jesus. Essas conversas dele aí, não. Tá difícil demais. Aí Jesus, vocês estão escandalizados, né? Esses são os discípulos aparentes, que murmuravam também. Murmuravam igual os judeus, mas um pouco pior, se escandalizavam. Já falavam, já tá difícil de seguir, já tá difícil de ouvir. Então, às vezes, tomavam até por ofensa o que Jesus tinha dito, né? Eu vim do céu, eu sou maior que Moisés, e comer a carne, quem não comer da minha carne não tem vida. Então ficou complicado. Aí Jesus olha para esse grupo de discípulos e diz as palavras do verso 64, né, que é a continuação do que eu acabei de ler. Contudo, há descrentes entre vós. Seguiam, mas há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então ele pensava nos discípulos todos, nos 12, estava todo mundo incluído aqui. Então nesse grupo havia falta de fé, havia quem não cria de verdade. Eram discípulos, alguns eram discípulos aparentes. Para estas pessoas não havia ainda sido concedida a salvação verdadeira. A fé ainda não era de alguns deles. Mas eles foram avisados, né? Verso 65. E Jesus prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém será salvo se não for pelo Pai. O Pai dá ao Filho, o Filho salva. E o Espírito Santo sela. Há um outro grupo aqui. Murmurava, é difícil, e isso progride e se torna um outro grupo, que é o que eu vou chamar de ex-discípulos. Então, estes aqui viram tudo, torceram, experimentaram da comida de graça, mas aí julgaram o mestre, condenaram, julgar no sentido de condenar, né? De declarar que não presta. Então, eles somente aprovavam o que agradava. Quando o discurso falou de salvação e compromisso definitivo, quando Jesus falou de comunhão com a carne e o sangue dele, aí eles olharam e falaram: que pena, o mestre ia tão bem, mas agora fracassou. Já não dá para entender nem fazer o que ele diz. Não queremos mais ficar com Jesus, nós vamos embora.
Eles se tornam, então, os ex-seguidores, os que estavam perto, os que eram discípulos, mas agora não são mais. Se foram, e muitos foram tão longe que chegarão ao inferno nessa abominação contra Cristo, né? Estou pensando que eles foram e não se salvaram, não. A respeito de chamá-los de ex-discípulos, eu estou pensando no verso 66, que fala assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então o capítulo 6 descreve um período, e nesse período a reação e falas principais dos grupos maiores que haviam ali. Então, Jesus não falava mais ao coração dessas pessoas, Jesus não comunicava mais nada para eles, não porque Jesus não tivesse, Jesus falava, Jesus dizia e comunicava a verdade, mas a verdade não entrava no ouvido e no coração nem na mente dessas pessoas. Então, a comunicação de Jesus já não resolvia mais nada para eles. Mas a gente chega então ao quarto grupo, que eu vou chamar de discípulos verdadeiros. Agora interessa pra gente. Até agora nós vimos reações erradas, agora vamos ver reações certas dos discípulos verdadeiros. Eu estou pensando no verso 67 e 68. Então perguntou Jesus aos 12, agora especificamente ao grupo que ele selecionou, o grupo seleto. Perguntou: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Aí verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esse grupo dos 12 não era assim um grupo coeso, 100%. Nós sabemos que havia muitas diferenças ali, muitas fragilidades, muitas fraquezas. Mas eram os seletos. Então, eles eram os mais íntimos, né, de Jesus. Eles aprendiam mais. Jesus estava preparando eles para que eles pudessem prosseguir na liderança do grupo que ia ficar na terra, a igreja, né? Foram os primeiros pastores da igreja, os apóstolos. Então eles tinham mais privilégios, né? Eles sabiam mais. Tinha coisas que Jesus falava em público para todos, depois eles, os 12, perguntavam em secreto para Jesus Cristo e Jesus explicava para eles, tá? Então, eles deveriam ter o mesmo ponto de vista de Jesus, deveriam entender o que Jesus falava e fazer o que Jesus fazia, né? Mas até então eles estavam só aprendendo, não entendiam muita coisa. Mas Jesus olhou para eles e falou: todos têm o direito de escolher. Eu escolhi vocês para estarem aqui e tenho um desígnio para vocês, mas vocês querem ficar? Então, Jesus questiona e dá a liberdade de escolha para eles. Então eles eram um pouco mais preocupados, eles estavam um pouco mais próximos, eles ajudavam o mestre. Eles eram os discípulos oficiais, eles faziam parte da comitiva, eles faziam parte do grupo. E o que distinguia este grupo dos 12 em relação aos demais? Para que a gente possa chamar eles de os discípulos verdadeiros. O que distinguia? Olha, os verdadeiros discípulos tinham em especial a fé que eles revelavam nos seus corações quando eles recebiam a palavra de Cristo. Por que eu vejo isso? No verso 69, uma parte do verso 69, eles falam assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, responde Pedro. Eles criam e conheciam, ou reconheciam Jesus como o Santo de Deus. Então eles tinham fé. O mestre para eles era mais que um fenômeno, né, social, um fenômeno antropológico, sociológico. Na verdade, Jesus era um fenômeno espiritual. Eles reconheciam isso. Então, o que distingue o discípulo verdadeiro é a fé com que recebe a palavra de Deus. Outra coisa que distingue o verdadeiro discípulo é a compreensão do conteúdo espiritual da pregação de Cristo. Eles criam na pessoa e reconheciam a pessoa de Jesus. Agora, o conteúdo da palavra. Verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, eles reconheciam, eles compreendiam o conteúdo espiritual. Se eles não entendiam os detalhes, como é que funcionavam as coisas, o que significava cada coisa, eles talvez não entendessem. Algumas coisas eles não entendessem. Mas eles tinham compreensão de que vinha de Deus e sabiam que
era uma palavra de vida eterna. Então, a palavra de Cristo os impactava, essa palavra vinha, batia, né? Tocava neles. Essa palavra dava um pulso, uma batida diferente no coração desses discípulos, né? A vida eterna já começava a pulsar ali, né? E batia ali a vida eterna e dava vida para eles. E eles sentiam essa vida, eles sabiam, não entendiam completamente, mas sentiam. Então por isso falava: tu tens as palavras de vida eterna. Então, receber a palavra como espiritual, como vinda de Deus, distingue. Isso é um distintivo do discípulo verdadeiro. O que mais o discípulo verdadeiro tem? A fé salvífica. Ah, pastor, você falou de fé no primeiro ponto, mas aqui eu quero especificar o seguinte. Muita gente pode dizer que crê, que acredita, porque aceita como verdade, mas aquilo não vira uma fé completa, genuína, que salva essa pessoa. Depois ela vai embora. Os discípulos aparentes tinham essa fé, eles acreditavam por um momento, mas foram embora. Então não tinha uma fé salvífica, aquela fé que surge no coração quando Deus o Pai pega essa pessoa, entrega na mão de Deus o Filho, Jesus Cristo, e diz: salva essa pessoa, e Jesus diz: salvo? Aí o Espírito Santo dá fé salvífica, uma fé que salva essas pessoas. O discípulo verdadeiro tem a fé salvífica. É o que Jesus disse: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se a pessoa for por si, não tem a fé salvífica, pode até acreditar por um momento, mas não tem a fé que salva. Jesus também falou: contudo, um de vós é diabo. Quer dizer, estava lá. Talvez ele estivesse se referindo até a Judas. Um de vós é adversário. Diabo quer dizer adversário. Está aqui, mas não tem a fé salvadora, a fé que salva. Tem uma fé genérica, que acredita em qualquer coisa, literalmente em qualquer coisa. Então, o verdadeiro discípulo tem a fé salvífica. Ele diz que crê, ele confia, ele persevera, ele não desiste por nada e ele vai até o fim na fé. Então, o verdadeiro discípulo tem a fé salvífica. Ele tem a fé geral, acredita como verdade, pratica, mas aquilo está no coração, na alma e no espírito dele. Ele crê de modo que seja salvo. Vamos passar para a conclusão desse ponto, desse assunto aqui. Essa conclusão, ela é um pouco até longa, mas é a conclusão. Vamos lá. Ainda falando sobre o discípulo verdadeiro. O discípulo verdadeiro tem comunhão com Cristo, ele está perto de Jesus, ele está aos pés de Jesus, ele tem o seu espírito ligado ao Espírito de Cristo, a sua alma está ligada a Cristo, a sua mente está ligada a Cristo. Pensa igual a Jesus, sente igual a Jesus, e a vida de Jesus está no seu espírito também. E então essa pessoa come a carne e bebe o sangue de Jesus, no sentido espiritual, tem comunhão. Participa da Santa Ceia, o pão, o corpo de Cristo, o vinho, o suco de uva, o vinho, o sangue de Jesus tem essa comunhão. Então tem essa comunhão, como Jesus disse em João 6,54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem comunhão. É um discípulo verdadeiro, está unido. O discípulo verdadeiro tem perseverança em Cristo, permanece nele, em Jesus. Não vai embora, não afasta, não entristece, não fica bravo com Jesus, não julga Jesus, não condena Jesus, não deixa de andar com Cristo, não abandona o grupo dos discípulos fiéis e verdadeiros, né? E então Jesus, no verso 56, letra B, na segunda parte do verso 56, ele fala que quem tem comunhão de carne e sangue com Jesus, este permanece em mim e eu nele. O verdadeiro discípulo permanece. O verdadeiro discípulo alimenta-se de Cristo, tá? Ou da vida de Cristo. Eu estou pensando no verso 57, que fala assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então o verdadeiro discípulo precisa se alimentar de Cristo, da sua palavra, e espiritualmente, na sua oração, na comunhão com Cristo, tá? Então Cristo tem a vida da parte do Pai. E quem vai a Cristo, Cristo também dá essa vida para ele.
E você precisa ter a disposição de se alimentar de Cristo, né? Permanecer e ter alimento da vida. Alimentar-se de Jesus para ser vivo. É também a palavra do verso 48 que diz: eu sou o pão da vida. Então Jesus é um pão para você ir a ele e comer, e se alimentar. Pão lá no templo de Jesus não era o café da tarde e o café da manhã. Era o almoço principal, almoço, jantar, era pão. Era o pão que eles usavam lá. Ainda falando do discípulo verdadeiro, esse discípulo compreende a palavra de Cristo pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. As palavras de Cristo são Espírito e são vida. Verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são espirituais e são vida. Elas são vivas em si, elas têm vida em si e produzem vida. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele compreende a palavra de Cristo espiritualmente. Essa palavra produz vida nele. A palavra de Cristo, quando é lida em particular, ou quando é ouvida na pregação, ela não pode ser desprezada, ela não pode ser protelada, colocada de lado, ela não pode ser rejeitada, nem tratada com descrédito. Essa palavra não pode ser tratada como algo comum, como algo simples demais, para não dar muita atenção. A palavra de Cristo, ouvida ou lida, ela não é um discurso bonito ou feio, bom ou mal. Ela não é um discurso religioso, né, direcionado para fulano ou beltrano. Ela, na verdade, é palavra espiritual, palavra viva, que vem a você da parte de Jesus. Ela é palavra espiritual e viva, que o Espírito Santo usa para te vivificar. Então, quando você lê o Evangelho, ou quando você ouve uma pregação, ou quando você ouve uma leitura, trate essa palavra do jeito que ela deve ser tratada. A palavra de Cristo não pode ser ouvida como os judeus a ouviam. Eles não tinham conhecimento profundo, eles não tinham fé, eles murmuravam, eles falavam mal pelas costas, né? Então, também um detalhe, conhecimento pura e simplesmente não é sinônimo de vida, não é sinônimo de ser verdadeiro discípulo. Conhecimento, aceitação, bom tratamento emocional, espiritual, intelectual e emocional, e prática, e permanecer, né? Gente, para concluir, o bom discípulo, o verdadeiro discípulo, é o que conhece a palavra de Cristo, mas é o que conhece o Cristo da palavra. É preciso se aproximar de Jesus, senti-lo e conhecê-lo. Conhecer a palavra é uma coisa, conhecer a Cristo pessoalmente é outra. Existe esse grau, existe essa distinção. Só que você não conhece a pessoa de Cristo sem conhecer a palavra. Uma coisa leva a outra. Você só vai conhecer Jesus conhecendo de fato a palavra, mas conhecer só a palavra não é o suficiente. O bom discípulo busca pessoalmente, tem necessidade da companhia de Jesus, né? Você tem necessidade de estar perto sempre. Por quê? A pessoa pode estar na igreja, mas talvez não passe de um judeu, ou não passe de um discípulo aparente, e depois vai se tornar um ex-discípulo, né? Precisa estar perto de Jesus e conhecê-lo pessoalmente. A diferença está, na verdade, na atitude do discípulo. Na atitude. A atitude como recebe a palavra de Cristo, eu já expliquei isso. A atitude dele de permanecer ou não em Jesus Cristo, e a atitude, a ação de se alimentar de Jesus, na busca devocional, tá certo? Concluo aqui dizendo o seguinte, recomendando, comprometa-se com a palavra de Cristo e receba a vida desta palavra, porque essa palavra é viva. Ele diz, a palavra que eu digo é espírito e vida. Então receba essa palavra como vida. Permaneça na palavra de Cristo e permaneça em Cristo. As duas coisas. Alimente-se de Jesus porque Ele dá vida, Ele oferece vida. E viva. Viva não é
alegre-se, usufrua materialmente a vida. Não. Viva a vida abundante que Cristo oferece para os seus discípulos. Vida espiritual, vida de qualidade. Qualidade espiritual, serviço no reino, pelo Evangelho. Empenhe-se por adquirir esta vida de Cristo, tá certo? E que Deus nos abençoe com esta vida, para que nós sejamos seguidores, mas mais do que seguidores, sejamos discípulos permanentes, contínuos, que estamos próximos de Jesus, que temos comunhão com Ele e temos a atitude certa, e que isso é o que nos encaminha, é o que determina a trajetória da nossa vida em salvação até o fim. Que Deus nos abençoe.